Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu estou muito feliz por estar aqui com você novamente. Agora nós vamos buscar ao Senhor. É uma grande oportunidade, irmãos, que Deus está nos dando para recebermos o alimento que vem do céu. Eu quero começar te agradecendo e pedindo para que você não deixe de assistir essas orações. Eu sei que muitos de vocês têm muitas tarefas, muito trabalho. Eu sei que muitas vezes o seu tempo é corrido. Mas quanto mais você se dedicar à oração, quanto mais você passar a buscar ao Senhor, as outras coisas vão se encaixando. Amém? Por isso eu peço que você se concentre aqui comigo, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você poderosamente. O Senhor já colocou algumas coisas aqui no meu coração que eu quero compartilhar com você e eu tenho certeza que ao final desta mensagem você estará muito mais feliz, em paz e abençoado. Amém? Eu quero agradecer também a todos vocês que me acompanham fora do Brasil, vocês que estão ouvindo essas mensagens e têm compartilhado. Só Deus pode retribuir. Irmãos, todos os dias eu tenho me dedicado à oração e eu sei o quanto isso é importante. Mas também eu sempre trago uma palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Então não adianta apenas orarmos, precisamos avivar a nossa fé. Precisamos aumentar a nossa fé. E para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero falar para você que não importa a situação em que você esteja, Deus não vai te abandonar. Irmãos, eu tenho sentido aqui no meu coração que esses desertos que a gente tem passado é uma preparação. Eles são um momento de preparo para algo grande que está por vir. Eu não sei se você tem reparado nisso, mas parece que nós estamos no meio de um furacão. E parece que esse furacão, ele tem nos perturbado, tem roubado a nossa paz e a gente não tem conseguido sequer orar. Mas eu estou aqui para te ajudar e é por isso que eu te digo, não caminhe sozinho. Eu sei que muitas pessoas não vão à igreja por diversos motivos, mas só o fato de estarmos reunidos aqui já é como se fosse um culto que nós estamos prestando a Deus. Aqui nós oramos, adoramos ao Senhor e aqui nós ouvimos a palavra. Por isso, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, não deixe de se inscrever, ative também o sininho da notificação, porque eu quero estar com você diariamente e assim nós vamos caminhar juntos na mesma fé. Amém? Irmãos, eu andei muito preocupado esses dias atrás e por mais que vocês não percebam, afinal, eu estou sempre aqui orando de manhã e à noite, mas eu passei por uma grande tribulação esses dias. Parecia que eu não estava conseguindo enxergar uma saída e foram tantos problemas, sabe, que eu enfrentei. Pessoas também vêm me procurar pedindo ajuda, conselhos e eu não estava conseguindo sair desse deserto. E eu me lembrei do apóstolo Pedro, né? Na época ele ainda era um discípulo de Jesus e ele estava caminhando sobre as águas e Jesus disse: venha Pedro, caminhe sobre as águas. Só que em determinado momento ali daquele percurso, de repente os ventos contrários vieram contra ele, a tempestade aumentou e eu fico imaginando o diabo soprando na mente dele mentiras, dizendo que ele não daria conta, dizendo que ele não era capaz de completar aquele percurso. E eu fico imaginando também o diabo dizendo para ele: Pedro, quem você pensa que é para querer andar sobre as águas? Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E o fato dele começar a afundar fez com que ele se desesperasse ainda mais. E foi então que ele clamou: Jesus, me salva! E naquele momento, Jesus estendeu as mãos, segurou nas mãos de Pedro, o levantou novamente e a Bíblia diz que os dois começaram a andar sobre as águas até que entraram novamente no barco. Eu não sei o que você tem passado exatamente, eu não conheço a sua vida na intimidade, mas eu sei, parece que você não enxerga uma saída, parece que você não consegue mais ter fé. E tudo isso eu quero te dizer, é ataque espiritual. É ataque espiritual do inimigo contra você. E é por isso que a sua ansiedade tem sido tão grande. Muitos de vocês não estão conseguindo dormir bem, não estão comendo direito, não estão aproveitando direito os momentos que você tem com a sua família, os momentos simples da vida. E eu não sei se você já passou por isso, mas é como se a gente perdesse o chão e a gente não sabe em qual caminho seguir. Irmãos, eu falei para vocês a minha experiência, mas eu sei que vocês também têm as experiências de vocês. E como eu falei do momento difícil, eu quero também contar o meu testemunho. Teve uma noite nesses dias que
Como eu disse, eu estava muito atribulado. E eu vejo que era um ataque do inimigo, sabe? E enquanto eu estava orando ali na madrugada, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que me acalmou e me trouxe esperança, me trouxe de volta aquela alegria que eu já estava perdendo. É como se Deus tirasse as escamas dos meus olhos e eu comecei a enxergar os planos que Ele tinha para minha vida. Eu comecei a entender que o inimigo estava batalhando contra mim porque ele sabia que Deus tinha coisas grandes para fazer. E eu vou ler para você o versículo, mas eu quero te dizer uma coisa: não tem problema financeiro, não tem crise no casamento, não tem perseguição no seu emprego que seja maior do que a sua decisão de vencer. Saiba de uma coisa: o diabo ele pode tentar de todas as maneiras, mas ele jamais pode tentar contra o seu livre-arbítrio. E você tem a escolha, o poder da escolha, de andar com o Senhor e de reescrever a sua história, de recomeçar. Amém? Não importa se você está enfrentando doença na sua família ou talvez alguém te decepcionou. E geralmente essa decepção vem através daquelas pessoas que a gente mais ama, através de um amigo, de um pastor, através de alguém da família. E eu sei que você está passando por isso, mas por isso eu peço que você fique até o final, porque hoje o poder do inimigo vai ser quebrado. Amém? Hoje o inimigo vai perder as forças na sua vida. E o versículo que Deus tocou no meu coração é o versículo que me trouxe esperança. Ele está lá em Romanos capítulo 12, o versículo 12. Olha só o que está escrito: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu vou repetir para você: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, não tem como dar errado se você praticar essas três coisas: se alegrar por causa da sua esperança, ser paciente nesse momento difícil e perseverar na oração. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, quando você se alegra, é como se você desse uma risada na cara do inimigo. É como se você dissesse: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Deus batalha por mim. Por isso, por mais que você tenha dificuldades de fazer isso, eu te aconselho a se alegrar muito. Alegre-se na esperança. Irmãos, Deus está conosco, Ele não vai nos abandonar. E a segunda coisa que está escrito aqui: devemos ser pacientes na tribulação. Você que está passando por tribulação agora, tenha paciência, isso vai passar. Amém? A Bíblia diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para resistirmos aos ataques do inimigo. Depois de termos feito tudo, possamos permanecer com a nossa fé inabalável. Isso está escrito em Efésios capítulo 6. Irmãos, tem momentos em que nós devemos tomar muitas decisões na nossa vida. Tem dia que é dia de decisão, mas tem dia que é dia de tomarmos posição. É aquele momento em que você tem que simplesmente abaixar a sua cabeça, crendo que o Senhor está te defendendo. Nesses dias que eu passei por lutas, irmãos, parecia que eu não tinha forças para orar, mas eu pensava: esse momento vai passar e o que vai ficar é a minha fé. E é por isso que vem a terceira parte desse versículo: persevere na oração. Eu sempre falo para vocês aqui: não orem apenas uma vez por dia, uma vez na semana, não. Orem comigo todo dia de manhã, todo dia à noite. Irmãos, como eu disse, eu passei por lutas e ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Nós somos pessoas abençoadas, pessoas que amam a Deus, mas também devemos ser pessoas de fé. E Jesus disse que enquanto estivermos nesse mundo, devemos ter bom ânimo, porque é um mundo de aflições, é um mundo cheio de problemas. Mas aí eu te pergunto uma coisa: como você tem reagido diante das tribulações? Você tem agido com indignação, com murmuração, está sempre revoltado, desesperado? Se as coisas não saem do seu jeito, no seu tempo, logo você fica frustrado e você reclama. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você pode viver em paz simplesmente por ter fé. E a fé é algo que você não enxerga, mas a fé sim, ela sabe que existe uma saída. Ela não sabe por onde vai vir, mas ela sabe que além dessas montanhas, além desses problemas, Deus está presente e Deus vai te dar a vitória. Amém? Eu costumo dizer que a fé é a certeza de que algo vai acontecer, mas a paciência é quando você mantém essa porta aberta para que os milagres cheguem na sua vida. Por isso você tem que ter fé e você tem que ter paciência. Amém? Eu gosto muito, irmãos, do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de ler as cartas dele,
de ver as palavras que ele disse, porque isso me encoraja. Assim como os salmos de Davi me encorajam muito, as cartas de Paulo me encorajam também, porque ali eu percebo que era um homem comum como eu e você, mas um homem que manteve a sua fé, e por causa disso ele completou a carreira e ele guardou a fé. E um dos segredos do apóstolo Paulo é que ele confiava em Deus acima das circunstâncias. A Bíblia diz no Novo Testamento que em certo momento o apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades, prisões, açoites, apedrejamentos. Paulo foi muito ofendido e ele sofreu até naufrágios em navios. E ele foi picado também por uma víbora que tem veneno mortal, mas Deus deu a vitória para ele e ele não sofreu dano algum. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque ele estava decidido a fazer a vontade de Deus. Você quer problemas na sua vida? É só você começar a obedecer a Deus. Comece a andar com o Senhor para você ver. As pessoas vão te rejeitar, as pessoas muitas vezes vão zombar da sua fé. E parece que é nessa hora que o inimigo ele faz de tudo para a gente desistir. Mas se você perseverar até o fim, a vitória será sua. Amém? E eu quero ler com você, antes de nós orarmos, um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém? Irmãos, essa palavra que Deus me entregou nesse momento tão difícil e que você está passando também, ela nos mostra que devemos enxergar a nossa vida com os olhos da fé. Aqui está escrito que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, na verdade, eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que eles. Ou seja, por mais que sejam grandes os seus problemas, a glória de Deus na sua vida será muito maior. Amém? Por isso, se você tem aprendido a ter mais paciência, a enxergar a mão de Deus na sua vida, saiba que é só questão de tempo para que o milagre chegue até você. Aleluia. Agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e aí você pode deixar também o seu comentário, porque à medida em que você for comentando, eu quero orar especificamente por você, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, o seu pedido de oração e agora nós vamos levantar um clamor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui neste momento com os nossos corações quebrantados. Oh, meu Deus, essa palavra veio como um fogo, Pai, no nosso coração. Quantos agora, meu Pai, estão no limite? Pai, eu tenho visto as dores que eles têm passado porque o Teu Espírito Santo me revela neste momento. Como Moisés, junto com o povo hebreu, diante daquele mar vermelho. Eles não estão enxergando uma saída. Oh, Deus, mas eu intercedo por eles agora, meu Pai. Eu estendo as minhas mãos em favor deles. E eu te peço, Pai, tem misericórdia, Senhor. Oh, são tantos pedidos de oração, Pai. As pessoas aqui estão enviando, Pai, pedidos de socorro, Pai. Tem misericórdia de cada uma delas, ó Deus. Senhor, eu sei, meu Pai, que esse momento de dor vai redundar em glória. Muitos aqui serão transformados. Muitos aqui que hoje se sentem no fundo do poço, logo receberão uma promoção no trabalho, logo receberão um chamado ministerial, logo receberão dons espirituais. Eu creio, meu Pai, que não se compara o sofrimento de hoje com a glória que o Senhor está reservado para nós. Senhor, eu intercedo agora por cada comentário, cada pedido de oração. Oh, meu Deus, essa mulher que pede pelo marido, Pai, esta mulher que está pedindo agora em favor do seu esposo que não quer saber de Deus. Tem misericórdia, Pai. Deus, toca no coração deste homem agora. Este homem vive reclamando, esse homem vive humilhando, machucando com palavras. Senhor Jesus, vai lá onde ele está e em nome do Senhor, Pai, eu quebro toda algema espiritual, toda obra de macumbaria, tudo que foi levantado por Satanás contra a vida deste homem, caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Pai, essa pessoa que está sentindo uma opressão maligna, essa pessoa não está conseguindo orar, ela acabou de comentar aqui, meu Pai, que tem sido tão difícil que ela não está suportando mais. Jesus,
traga vida, Senhor, sobre esta pessoa. Oh, meu Deus, sopra o fôlego de vida sobre esta pessoa agora, Jesus. E, Senhor, perdoa os pecados, perdoa os meus pecados, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Uma hora ou outra a gente acaba mentindo, a gente acaba pecando com os olhos, o nosso coração se envaidece. Mas, Senhor, nós cremos no Teu perdão, na Tua misericórdia. Oh, meu Deus, que o Senhor faça uma grande obra na vida dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que está pedindo pela vida financeira. Oh, Jesus, abre portas, ó Deus. É muito triste, Pai, ver a gente sem saber o que fazer na área financeira, Pai. Muitas vezes não tendo dinheiro para comprar algo para os nossos filhos. Senhor, não podemos, Pai, continuar dessa maneira. Tem misericórdia, Pai. Essa mulher que está nesse momento de desespero, este homem que está com medo do futuro. Senhor, nos ajude a manter os nossos olhos fixos na eternidade e que a gente encontre consolo nas Tuas promessas. Oh, meu Pai, em nossas fraquezas e falhas é que o Teu poder se aperfeiçoa. Eu oro também, Senhor, para que essa pessoa, ela consiga, Pai, encontrar a cura para suas emoções. Essa moça que acabou de pedir, Pai, em favor da sua vida sentimental. Senhor, quantas pessoas, na verdade, estão pedindo pela vida sentimental. Tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, coloca uma pessoa de Deus no caminho dessas pessoas. Que seja um homem, uma mulher temente a Deus, que venha encontrar com essa pessoa. Senhor, nós não queremos mais, Pai, continuar nos sentindo sozinhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu intercedo também, Pai, por este homem e esta mulher que estão sentindo vazio no coração. Senhor, a tristeza é tão grande, Pai, que quando chega a noite, essa pessoa, Pai, ela pensa que vai ter um infarto, ela pensa que não vai suportar a dor no peito, a tristeza, a angústia. Essa pessoa também que tem pedido forças perante esse luto que ela tem passado. Senhor, é um luto tão forte, tão grande, Pai, que a pessoa preferiria ter morrido no lugar da outra. Tamanha a dor e o sofrimento. Mas, Jesus, a Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos, aquele que traz a cura em Suas mãos. E eu te peço, Jesus, cura esta pessoa. Tira com a mão, Senhor. É o que eu estou te pedindo agora. Tira com a Tua mão de poder, Pai. Que essa pessoa sinta o Teu renovo agora. Eu gostaria muito, meu Pai, de estar ali presente na vida dessa pessoa, ali na casa dela, Pai. Mas eu sei que o Senhor pode alcançar esta vida agora. Esta mulher, este homem que estão em luto, que estão sofrendo, Pai, com a dor da perda, da saudade. Oh, Senhor, meu Deus, eu te peço também por esta pessoa, ó Deus, que está pedindo pela sua esposa, que muitas vezes é fria, muitas vezes não exerce o papel de mulher virtuosa. Pai, em nome de Jesus, restaura relacionamentos aqui, casamentos que estavam destruídos. Senhor, meu Deus e meu Pai, opera, Senhor, na casa dessa pessoa, na família, Pai. Nós sabemos que a família é um projeto Teu, mas muitos agora estão sofrendo, porque não estão sabendo lidar com os filhos, não estão sabendo conectar com o coração deles. Jesus, derrama graça, Senhor. Tem coisas que é só o Senhor, Pai. Não adianta a gente tentar na nossa força. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos. E nós selamos esta oração com fé, crendo que o Senhor está agindo em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, obrigado. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial?
e eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor.
Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti.
Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou
E naquela noite, Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue,
o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso por amor a você. E ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.